Triangulação do círculo. Ora, bem-vindos ao 18º episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha, hoje estou em Grândola e sou o vosso provocador de serviço. Com um bocadinho de jeito chega a Faro lá para dezembro. E eu sou o Miguel Agramonte, continuo em Faro, o local onde eu consigo recordar as minhas raízes africanas. E eu sou o Max Spencer Donner e estou em Faro também. Antes de mais, pedimos desculpa pelo episódio anterior ter tido algum atraso na sua publicação. Durante este mês, do meu querido mês de agosto, nós vamos sempre avisar quando isto estiver tudo publicado nas redes. Se não tem mais nada para fazer, arranjem vida. Mas isto também, como somos nós que nos ouvimos a nós próprios, pronto, também não interessa nada. Temos esta semana 2 áudios que vos queremos trazer. Miguel, és tu que nos vais elucidar. É verdade, como eu disse há bocado, aqui em Faro tenho tido a possibilidade de recordar as minhas raízes africanas e tenho sido embalado, antes de adormecer, por estes magníficos sons que entram pela janela do quarto adentro, noite após noite. Não te esqueças que esta é a terra do Cavaco Silva. Portanto, podia ser uma vez mais um apanhado do cérebro dele a trabalhar. Não percebi muito bem o que era. Olha, eu tenho a dizer que gosto muito. Era bom que também tivesse essa banda sonora a entrar-me pelo quarto adentro para adormecer. Eu gosto muito. Adorava estar no seu local. Mas agora, a sério, aquilo parece o início do Jurassic Park. Eu não sei onde é que ele está alojado. Era capaz de jurar que aquilo parece o início do Jurassic Park. Olha, eu espero que aquilo seja, sinceramente, um despacho para o Desventura. Pronto. O segundo áudio que vos vamos trazer foi umas declarações da Ministra da Cultura esta semana num sunset em Lisboa. Ora, vamos ouvir. Em relação a esta questão toda da pandemia, o Grupo Informal União Audiovisual apresentou hoje... Estamos a falar de coleção de arte contemporânea. Portanto, estamos sobre coleção de arte contemporânea. Muito obrigada. E vamos beber o drink de fim de tarde. Obrigada. Olha, gostei. Ser Ministro da Cultura em Portugal é uma coisa muito difícil. Eu ainda não me lembro de um Ministro da Cultura que não tenha sido criticado nos últimos tempos. Tenho a certa sensação de que na cultura em Portugal é tudo um certo bidé de duquesas e que as críticas rodam sempre mais ou menos nos mesmos limites, porque aquilo é um ninho de víboras. O Ministério da Cultura e a Secretaria de Estado das Artes todos os governos são sempre este tipo de críticas. Dito isto, num país pobre como o nosso, a cultura é realmente elitista e falar de acabar a tarde com os drinks não é nada que espante ninguém, não é? O assunto que a jornalista tinha questionado a ministra era de veras importante e deveria ter sido respondido, e dá ao ar que não tem tempo, não tem paciência. O problema é que o Partido Socialista é regularmente apanhado neste tipo de coisas, ou seja, é um partido que, por ser teoricamente de esquerda, lhe é exigido pela opinião pública e pelos opinion makers uma determinada consciência social que às vezes dá a impressão que os membros do Partido Socialista não têm. Isto é um evento silly season, uma questão empolgada por redes sociais para falar de drinks e agora toda a gente faz brincadeiras de drinks e isto e aquilo. Sim, mas eu adoro drinks, como bem E toda a sabe. gente adora, claro, não há homossexual que não goste de um drink ao final. Obviamente. Mas acho que houve ali uma certa falha política da ministra, porque para ser ministra da Cultura não basta ser culta, tem que ser política. Tal como, aliás, já aconteceu no passado. Eu sou anti-touradas, mas, por exemplo, aquela questão do IVA das touradas e das pessoas evoluídas ou algo assim do género, já não me recordo muito bem, também foi algo onde faltou algum arcabouço político. Completamente. E aqui voltámos a ver algo semelhante. É chegado o momento da famosa rúbrica aqui no nosso podcast, que é a Gazeta dos Dias Úteis. Miguel, o que é que nos trazes esta semana? Olha, esta semana foi uma semana bastante variada, digo eu. Espero ver algumas notas também um bocado variadas. Se calhar estou aqui a dizer indiretamente aquilo que o Max já tem dito diretamente. Mas o que se passou esta semana foi... A Gazeta dos Dias Úteis. Na segunda, a SIC Notícias reconheceu o óbvio. O futebol veio ainda mais tóxico do que já era na era pré-Covid e anunciou a suspensão dos comentadores nos clubes nos programas de comentários da bola. Talvez ainda haja esperança de sermos um país normal. Terça veio o público mais uma atrapalhice envolvendo o ex-Banco Espírito Santo com a sua suposta spin-off limpa Novo Banco. Imóveis do primeiro passaram para o segundo e foram vendidos a uma empresa nas Ilhas Caimão, cujo diretor trabalhava na Lone Star, que, como se sabe, é o fundo norte-americano do dono do Novo Banco. Para melhorar, o Novo Banco emprestou dinheiro a essa empresa para que essa empresa lhes comprasse os imóveis. Quarta, ficámos a saber que a China suspendeu os tratados de extradição entre Hong Kong e Austrália, Estados Unidos da América e Reino Unido. Na prática, o efeito é nulo, porque aqueles 3 países já o tinham feito antes. Entretanto, a Nova Zelândia também alinhou contra a China.
Na quinta, o Governo anunciou que a situação epidemiológica do país está mais controlada, o que permitiu ao Conselho de Ministros optar por colocar a área metropolitana de Lisboa em estado de contingência e permitir que bares e discotecas possam abrir com pastelarias ou cafés. Alguém alinha numa tosta mista no palco do Finalmente? Na sexta, o Instituto Nacional de Estatística anunciou a maior queda do PIB português desde que há registros oficiais. Afundou 16,5% em relação ao período homólogo. São as ondas de choque da pandemia do novo coronavírus, algo global, que só agora começou. Uma pessoa nem sabe para onde é que há a começar. Eu acho que vai tudo corrida zero esta semana. Ai, meu Deus! Isto Está-se a tudo danializar. Está-se a danializar a coisa. Eu estou-me a danializar porque eu não estou a ver nada que eu consiga sequer dar 2 valores esta semana. O que é que uma pessoa pode dar 2 valores esta semana? Os comentadores de futebol terem desaparecido. Os comentadores de futebol terem desaparecido. Os comentadores de futebol terem desaparecido. Oh, meu querido, não tenhas, como dizer, Não esperes que vá acabar ilusões. o futebol, Pura e simplesmente acabarem-se com os comentadores. Só porque se dizer, e tal, isto é muito extremista. Isto agora toda a gente regressou da pandemia, ainda mais extremista. Depois realmente só faltavam caçadeiras em plenos diretos. Porque de facto já lá estava tudo. Pronto, agora se calhar as pessoas que vão levar caçadeiras ou fisgas ou o que quer que seja, porque simplesmente não têm cartão de sócio do clube, porque aquilo é um modelo que por alguma razão vende e elas não são sociedades de beneficência mútua, elas são sociedades comerciais. E portanto, enquanto houver idiotas à procura deste tipo de programas, e existem aos milhões, às hordas, é muito fácil encontrá-los, muito provavelmente eles vão continuar. A diferença é que agora vão ter ali uma transparência ética qualquer em que o idiota de serviço não pode ser federado no clube em causa. Pronto, está bem. Eu não sei o que é que se ganha ou o que é que se perde com isso. Vocês estão a ver mais razões para dar pontos nesta semana horrível? Não estou. Qual é a pontuação então? 0. Tu rendeste mesmo aqui aos pontos. Mas eu hoje vou ser generoso. Então, mas espera, mas ele não vai dizer mais nada terça, não vais comentar terça. Já está tudo feito? Já deste os pontos? Tudo a 0. Há alguma esperança do meu lado. E isto, o episódio da SIC Hoje Notícias... trocámos. E acho que a TVI também vai seguir o mesmo exemplo da SIC. Eu vou dar 12 pontos. Mas trocámos, isto deve ser da Silly Season, só pode. Pelo menos vou ter um mês sem ver programas de futebol. Minha vista vai estar limpa durante Mas o mês. tu já não vias televisão? Qual é a tua cena? Eu vou vendo, mas quando ligo está a dar futebol, eu penso, fogo. Não, Assim, e quando a pessoa está a fazer o zapping e aquilo é no canal seguinte, a mesma coisa, mas exatamente a mesma coisa, o mesmo direto. No canal seguinte, o mesmo direto, no canal seguinte, uma pessoa anda 7 canais e sempre a mesma coisa. Ou nos noticiários. Nos noticiários, chega aquela parte de futebol, muda, pumba, está no outro. É triste. Em relação ao resto dos dias, eu também partilho a opinião do Max, que não há aqui muito boas notícias, mas o BES e os imóveis, só tenho a dizer que a genética é lixada. Parece que o novo banco não é novo banco nenhum, é apenas o BES 2.0. Tem que dar 0, porque andou toda a gente a dormir na forma, inclusive o Mário Centeno, que agora é governador do Banco de Portugal. A suspensão dos tratados de Hong Kong, isto é mais do mesmo, ninguém faz nada, toda a gente grita para o alto. Vou dar 1. Pronto. É que a suspensão dos tratados de Hong Kong, como o Miguel estava a dizer, é praticamente um formalismo, porque na prática já assim estava, não é? Claro, exatamente. Já assim estava há bastante tempo. O novo banco, quer dizer, alguém espera que isto dê alguma coisa. A culpa é dos advogados. A culpa é dos advogados. Devem ter construído coisas nos paraísos fiscais. A culpa é dos advogados. Mas em relação aos caracóis no look, só uma tosta mista no finalmente, vou dar 6 pontos. Acho muito engraçado, é cómico, temos que nos rir. Vou dar 6 e à maior queda do PIB vou dar 0 e tenho que dizer hashtag o pior ainda está por vir. O Miguel finalmente vai voltar a ficar numa discoteca até ela fechar. Não acontecia desde os anos 70. Não, a última vez agora foi para comemorar o final da Segunda Guerra. Pestes. Hoje faltam 93 dias para a eleição do próximo presidente norte-americano. Faz o nome? Não me atrevo, porque depois não quero elaborar isto mais um bocadinho, não é? O que muitos achavam que antes da pandemia a reeleição do Trump realmente estava garantida, o mapa eleitoral, bem como todos os indicadores económicos, davam sinais para essa reeleição. Contudo, como aqui já foi referido, a pandemia veio trocar as voltas a muita gente. E assistimos a um país com milhões de desempregados, com uma quebra do PIB de 32% e com muita contestação por parte da sociedade por questões sociais e raciais. Qual é que vocês acham que é o panorama para as eleições de novembro? Acham que há alguma possibilidade do Trump ser reeleito? Não? É tudo um fake news? O que é que os meus amigos acham? Possibilidade
aí continua a ser elevadíssima. Agora, se vai ser, olha, depende de como as coisas correrem nestes meses. O que se vê nos Estados Unidos é um Trump desesperado, um Trump que acreditava, um bocado, olha, na linha daquilo que o Max dizia no último episódio, que era o Costa, que estava felicíssimo a ver o barco a ir de vento em popa, assim Trump via também os Estados Unidos e a sua reeleição. O que acontece é que aconteceram, eu diria, o Daniel referiu atravessou-se a pandemia no caminho do Trump e depois atravessou-se também a execução de George Floyd, que é algo que também tem abalado bastante a campanha e toda essa pré-campanha eleitoral. Relativamente a este último ponto, eu acho que o impacto destes protestos, do Black Lives Matter, continua a progredir em diversas direções. Algumas que são relativamente fáceis de prever, como os protestos em Portland, por exemplo, que ficaram famosos pela chegada das forças federais, que creio que já nos últimos dias não têm aparecido, mas também noutras direções menos previsíveis, como por exemplo em diversas organizações públicas e privadas, onde se discute este assunto com pinças. É muito curioso ouvirmos os comentários de algumas pessoas que estão relacionadas de alguma forma com estes temas, não aqui em Portugal, que se passa um bocado ao lado, tenho a sensação que eu tenho é que isto nos está a passar um bocado ao lado, mas a sensação com que eu fico é que ainda ninguém sabe para que lado é que isto vai cair. Há pessoas que dizem que é uma moda passageira, outros que dizem que são efeitos de pessoas confinadas pela Covid-19 e que sem grandes coisas para fazer juntaram-se estes movimentos, depois outros dizem que naturalmente isto é uma luta justa, há muita adiada e até há quem diga que isto é um movimento muito bem orquestrado para impor uma realidade que facilite, sem necessidade de mérito, por assim dizer, a progressão dos negros nas carreiras profissionais. Eu tenho ouvido um pouco de tudo isto e o que é certo é que isto vai corroendo a possibilidade, acho eu, de Trump se reeleger. Se, como eu disse, aqui em Portugal a coisa vai passando um pouco ao lado, por exemplo, no Reino Unido não vai. E depois começamos a ouvir termos como ditadura negra ou do politicamente correto. E quando começamos a ouvir, ou quando eu começo a ouvir este tipo de termos, isto já me começa a ajudar a situar a questão. Porque eu já ouvi isto no passado em relação à comunidade LGBT+. Quem é que nunca ouviu algo do tipo, qualquer dia tudo é homofobia? Ou aquilo que se usa muito no Brasil, o gaysismo. O próprio Bolsonaro até já afirmou que quando sair da presidência vai ter que fugir do Brasil porque vai ser acusado de homofobia, que naquele país passou a ser recentemente crime pelas declarações que tem vindo a fazer. O que é certo é que Portland vê os protestos a caminho do 70º dia consecutivo e Trump também vê naquilo uma oportunidade para impor a sua política de força, tentando demonstrar assim que ele é quem manda e dessa forma também agradando a grande parte do eleitorado republicano que tem um fetiche por armas e o chamado law and order. E depois assistimos àquelas cenas, julgo que foi em Nova Iorque, com raptos de protestantes por supostos agentes vestidos à civil que os enfiavam em carros descaracterizados, mas sob a proteção de polícias de Nova Iorque, o que deixou muita gente em choque e sinceramente preocupada. A somar tudo isto, temos o Trump a querer adiar a data das eleições, a história das eleições por correspondência e Trump a dizer, já veio a público dizer, que não reconhecerá o resultado das eleições caso ele as perca. Portanto, eu acho que há aqui uma mistura de ingredientes muito interessante, para usar um adjetivo mais suave, e acho que vai ser uma batalha interessante. Uma vez mais, não é Biden que as ganha, é Trump que as perde. Vou pegar numa coisa que o Miguel disse. A vitória ou derrota de Trump nas próximas eleições depende do que se passar nos próximos meses. Se toda a presidência de Trump não justifica por si a derrota, e se depende do que se vai verificar nos próximos meses a sua derrota ou não, então quer dizer que a derrota é pouco provável. Porque aqueles que votavam, aqueles que não tiveram razões até agora, duvido que tenham em 2 meses razões para não votar nele. O ambiente nos Estados Unidos está acicatado. Coisas como a execução de George Floyd polarizaram a opinião pública. Não tornaram de repente as pessoas moderadas e de repente aqueles que eram anti-Trump passaram a ser a favor de Trump ou vice-versa. Antes, pelo contrário, aquilo que está a observar na opinião pública americana e na maneira de debater as questões políticas na América é justamente a posição mais avançada daquilo que nós também vemos na Europa. Ou seja, uma polarização extrema. E nessa polarização extrema, a elasticidade do eleitorado é muito reduzida. Não há eleitorado facilmente a saltar de um lado para o outro. O eleitorado que vai votar em Biden será o eleitorado que tipicamente já estaria disponível para votar em Biden há 2, 3 anos atrás e provavelmente há 4 anos atrás, quando Trump ganhou. Portanto, eu não estou assim tão otimista quanto à possibilidade de Trump perder, até porque
os exemplos históricos de presidentes a saírem no primeiro mandato são reduzidíssimos, como vocês sabem, e depois porque nós estamos perante toda uma nova maneira de fazer política, uma nova maneira de encarar a coisa pública, e ele provou ser bom nisto. Nós estamos em situações de voter suppression, nós estamos a acicatar a opinião pública, nós estamos a introduzir o fator lei e ordem, que é um fator muito forte nos Estados Unidos, mas não nos deixemos enganar, ele será forte em qualquer sítio tocada a tecla certa. Seria cá, por exemplo, se tocássemos na tecla certa também o seria. E tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos, no dia a dia, começa a aparecer cada vez mais um episódio de House of Cards. Não sei se vocês me acompanham nisto. Porque realmente, quando se pega na cidade de Portland, que é provavelmente, se não a mais liberal e progressista cidade norte-americana neste momento, tirando os floreados turísticos de São Francisco, etc., de facto, Portland é uma das cidades do liberalismo social americano, uma cidade jovem, dinâmica, altamente ativista, e se pega dessa cidade e uma pequena cidade sem grandes problemas de crime ou de violência de rua, ou quer que seja, e se torna a cidade como um exemplo daquilo que se quer fazer no resto do país, fazendo entrar carrinhas com indivíduos suspeitos sem que as autoridades regionais em termos de Estado federado, saibam o que é que está a acontecer, e nós tínhamos depois presidentes da Câmara e governadores a falarem na TV que não sabem quem são os indivíduos que andam na rua a fazer detenções arbitrárias. É todo um novo nível a que os Estados Unidos chegaram. E nesta disponibilidade que o poder tem para fazer o que quer que lhe passe pela cabeça, eu não sei se podemos assumir pura e simplesmente que é provável que o Trump possa perder. Profissionalmente falando, eu tenho recebido alguns contactos de alguns clientes, e muito me tem espantado, de alguns investidores americanos, porque antes, aqui há uns anos, nós tínhamos as pessoas que queriam sair dos Estados Unidos para viver para Portugal, ou para investir em Portugal, ou quer que seja, para passar a reforma cá, porque não queriam aturar Trump. E eu, neste momento, o que estou a receber são americanos que me dizem: a situação está aí pelo cano abaixo, mas felizmente tudo indica o nosso presidente vai ajudar-nos a salvar disto. Portanto, há uma distopia naquele país que às vezes deste lado do Atlântico não é percepcionável. Deste lado do Atlântico nós encaramos todos a América e dizemos assim: claro, eles estão a ver tudo o que o Trump está a fazer, isto é verdadeiramente inaceitável. Mas uma pessoa aterra em Dallas, sai de Nova York, sai de São Francisco, vai aterrar a Dallas, ou vai aterrar a Houston, ou vai aterrar a qualquer cidade do Wyoming, e o discurso muda, e muda muito. E está altamente polarizado, e não se esqueçam, Trump ganhou com escassos milhares de votos, apenas e só, num estado. O sistema eleitoral norte-americano, o sistema de colégio eleitoral, muda por completo a lógica que nós temos que fazer relativamente à votação, porque Biden pode ganhar a eleição em absoluto por milhões de votos, mas Trump pode ser o presidente novamente, exatamente como foi com Hillary Clinton. Portanto, não tínhamos tantas certezas ainda. Não tenho certeza absolutamente nenhuma, mas efetivamente, tal como dizes, há realmente dois pontos aí que me parecem muito importante realçar. Um deles é efetivamente a nossa dificuldade como europeus de ver os Estados Unidos, porque ver os Estados Unidos sob a lente europeia dá um resultado distorcido, sempre. E outra coisa é todo o poder que Trump tem para efetivamente jogar com as cartas que tem, que são muitas, de forma a levar o resultado a seu contento. Como dizes, o colégio eleitoral é o que é. Já por várias vezes o candidato mais votado pelos eleitores não foi presidente, e poderemos estar... Por isso é que vem a história do voto por correspondência. E por isso é que Trump se começa a posicionar, a dizer que se ele perder não vai aceitar os resultados porque o voto de correspondência foi manipulado. E é preciso também perceber uma coisa. Aquilo que tem estado a acontecer nos últimos anos é a descida ao caos. A descida ao caos, quem sai sempre vitorioso da descida ao caos é sempre quem oferece a lei e a ordem como solução. E as pessoas não querem saber se a descida ao caos foi provocada por quem está justamente a vender a lei e a ordem agora. Não querem saber. A generalidade da opinião pública, e isto não é exclusivamente norte-americano, não quer saber se o responsável pela descida ao caos foi quem agora oferece a lei e a ordem. Porque essa opinião pública, ou grande parte desses apoiantes, sempre verão as consequências do que estão a acontecer como reação à ação que o seu líder tentou fazer para pôr tudo como deve ser e que não deixaram. E este manicaísmo da sociedade norte-americana é particularmente importante se nós soubermos que as eleições podem ser ganhas ou perdidas por poucos milhares de votos num país com centenas de milhões. Sim, sim. É impossível antecipar, e eu sinceramente acho que o Covid não põe necessariamente em causa a reeleição de Trump. Não. Antes, pelo contrário, pode-lhe mas eu acho que vai baralha, mas pode-lhe causar, e estes novos senhores da política mundial têm-se revelado exímios a saber aproveitar as condições históricas que cada momento lhe oferece. Veio baralhar, já não é a passeata que aparentemente seria, mas há aqui argumentos de caos e argumentos securitários que podem ser usados de forma bastante eficiente por um candidato como Trump. É tudo semelhante àquilo que o Bolsonaro fez no Brasil. Bolsonaro apareceu como o salvador da pátria, que ia retirar o país do caos da corrupção, da violência, etc. Era um capitão
do exército, foi aposentado à força do exército, mas isso já são outros 500, mas a estratégia foi exatamente a mesma, o discurso foi exatamente o mesmo e foi assim que ele ganhou, também baseado numa polarização do eleitorado e em discurso de ódio, claro, e em fake news, naturalmente. Dito isto, depois do que nós vimos há 4 anos, eu acho que é possível. Estamos a ver um episódio de House of Cards, diariamente. Mas não é à toa que os estados para onde o presidente enviou as forças federais são estados maioritariamente democratas ou com governadores democratas. Ele quer usar uma crise fabricada para projetar o que será uma administração governada por uma esquerda radical. É mais uma das ferramentas que eles têm de incutir medo na população para que no momento do voto as pessoas pensem 2 vezes antes de votar o democrata. Mas E há questões constitucionais, quer dizer, estão a ser mandadas tropas paramilitares federais para estados que não pediram assistência e na matriz constitucional norte-americana só pode entrar se os estados pedirem assistência. Quer dizer, o status quo para um americano agora é surreal. Imaginemos um cidadão de Oregon que sabe que a Constituição só permite a entrada de tropas federais se o governador assim solicitar, ou as entidades administrativas do estado assim solicitarem. E de repente andam indivíduos sem uniforme, sem qualquer identificação, pelas ruas de Portland a tirar pessoas para dentro de carrinhas. É assim que começa. Se não parece uma cena da Venezuela, eu não sei o que é que parece. Mas eu partilho da vossa opinião. Acredito que haja uma grande hipótese do Trump ser reeleito. Apesar de todos os indicadores económicos e sociais estarem pelas ruas da amargura, mas também deixa a ressalva que, por exemplo, um dos estados onde o Trump ganhou, o Michigan, ganhou com 0,2% de mais votos do que a Hillary. Foi uma vitória muito à tangente e que é fácil de virar certos estados, no caso do Michigan ou daquele do Rush Belt, como eles gostam de dizer, que é o Michigan e o Wisconsin e a Pensilvânia, são estados onde o Biden realmente tem uma larga vantagem nas últimas sondagens. Podem-me vir a dizer, ok, as sondagens valem o que valem, porque vimos o que foi em 2016, mas este ano temos uma pandemia pelo meio e a vantagem em relação ao Trump do Biden chega a ser em certos estados de 2 dígitos. Vai ser muito difícil de essa margem ficar reduzida a 0 ou até menos. Eu ainda estou na esperança que há uma hipótese de o democrata ganhar, porque se formos a ver em muitas sondagens, que a nível nacional o Biden ganha, mas vemos também ganhos a nível de candidatos democratas ao Senado que acompanham essas margens nacionais. Muitas vezes são de 9, 10 e 11%, e que é o que não acontecia em 2016. A Hillary tinha uma vantagem pequena, mas depois nas lutas para o Congresso e para o Senado, os republicanos eram sempre a maioria nas sondagens. E se formos a transpor para esta altura, vemos uma tendência, porque realmente a condução da pandemia foi muito má nos Estados Unidos, vemos uma tendência pós-democratas, mas como vocês disseram, tudo é possível. Deixa aqui a ressalva de, mesmo que o Trump perca, a influência que ele já deixou no país vai se prolongar durante décadas. Não é simplesmente ele vai-se embora e as coisas mudam, não. São já mudanças profundas no tecido social e político norte-americano. Por isso, vamos ver como é que isto corre. Não, e foi uma estratégia familiar. Ivanka Trump seguir-se-á. Por amor de Deus. Se há a República que parece muitas vezes uma monarquia, é os Estados Unidos. Eles adoram clãs. Mas o mesmo, curiosamente, também acontece no Brasil. Eles têm também um fascínio pelos clãs na política. Que são, aliás, vejam, uma vez mais, o caso do atual presidente que tem os 4 filhos na política, ou tem 3 e um como pelado. Medonho. E muitos mais. E há muitos mais casos assim de governadores, etc. Que passam de pais para filhos. Na semana passada falei no casamento entre o PS e o PSD, mas parece que já se zangaram. Já não há casamento nenhum, estão de costas voltadas. O Costa já veio dizer, e passo a citar, que um bloco central é um mito urbano, por isso pôs uma pedra sobre o assunto. Não há qualquer hipótese de bloco central, andaram muito unidos e assistimos a um convite ao vivo de namoro entre o PSD e o Chega. E também temos assistido a várias tentativas do primeiro-ministro António Costa em retomar o casamento à esquerda, com papel assinado, obviamente, desta vez tem que haver papel, mas um casamento com o Bloco e o PCP. Temos assistido a um PCP cada vez mais distante, a um Bloco um bocadinho reticente em assinar seja o que for, e estamos a assistir a uma reorganização da direita com o convite do PSD ao André Ventura. O que é que os meus amigos dizem deste realinhamento de forças no sistema nacional?
sem querer parecer o oráculo de Bellini, eu ando desde o início a pregar aos peixes, a tentar explicar como é que se faz o caminho da extrema-direita e como é que esse caminho da extrema-direita é possível em Portugal. Dilo claramente antes de André Ventura ser deputado e muitas vezes me apanhei em várias discussões com vários amigos e contactos e até profissionais com algumas pessoas em que dizia que a chegada ao poder de um partido de extrema-direita em Portugal não se faria necessariamente por eleição direta desse partido, mas pura e simplesmente uma lógica de coligação com um partido maior de direita que estaria disponível para o receber. E todos nós, quem quisesse analisar, teria percebido que aquilo que se passou na última noite eleitoral para as legislativas foi uma alteração profunda de paradigma da política portuguesa, foi um embalo telúrico que pouquíssimos analistas o viram como tal. Insisto, os analistas portugueses na noite eleitoral limitaram-se a analisar a maior ou menor vitória do PS e a desconsiderar a entrada do Chega para o Parlamento como sendo uma coisa, um fogo fato, uma coisa passageira, um afloramento dos tempos em Portugal. E ninguém percebeu que aquilo que se tinha passado foi completa destruição e reorganização da direita a tempo. E ela está agora à nossa frente. Porque é óbvio que mais importante para o PSD do que quer que seja dos seus princípios é voltar a ser poder. E o PSD sabe, os barões do PSD sabem que não voltarão a ser poder a não ser que arranjem uma bengala. Essa bengala já não vai ser o CDS. E a Iniciativa Liberal arrasta-se, não está a crescer à mesma velocidade a que cresce, por exemplo, o Chega. Portanto, parece-me mais do que óbvio que no futuro, sobretudo se a crise se adensar e se a situação continuar a piorar, acabamos de ter um corte no PIB de 16%, 16,5%. É uma coisa nunca vista. Nós não temos memória disto. As consequências disto vão ser terríveis. Um governo de esquerda vai ter que enfrentar uma crise social e política, provavelmente que devem andar todos a correr com os cabelos em pé e braços no ar pelos corredores dos ministérios do governo. E, portanto, a instabilidade está à nossa frente. E se nessa instabilidade este governo cair, e se não tiver o apoio à esquerda, que, como tu disseste, Daniel, ele agora tão prontamente procura obter, ele cai. E se o povo estiver descontente, o povo vai votar, como sempre, no outro lado, no PSD, mas vai votar de maneira absolutamente relevante no Chega. E nesse dia nós teremos um governo de coligação entre o Chega e o PSD e nesse dia a extrema-direita estará no poder em Portugal. Eu acho que nós devíamos era fazer um episódio do oráculo de triangulação e ver que coisas é que dissemos lá no passado que depois se têm vindo a revelar como verdadeiras. O Daniel falou no casamento, que se transformou em divórcio, e eu diria que há 2 casamentos, mas não entre casais, mas sim de trisais, que agora é algo que está na moda. Temos um trisal à esquerda e temos um trisal à direita. O Daniel, quando apontou estes 2 temas para esta semana, eu achei interessante porque eles, de alguma forma, estão relacionados. Esta questão da tríade das direitas em Portugal está, de alguma forma, relacionada com o Law and Order que nós discutimos anteriormente. Porque a tentação é grande e a polarização é efetivamente uma tendência, tal como também o Marco estava a dizer. Que, aliás, é verificável há vários anos em muitas democracias do mundo ocidental. As eleições ganham-se nos 49-51. Em muitas democracias, e já há bastante tempo. O que nós temos assistido é ver a direita a ser tomada de assalto por figuras da extrema-direita, que depois a transformam. O caso flagrante foi Trump, nos Estados Unidos, que se apresentou como candidato pelo Partido Republicano, quando, na verdade, aquilo que ele defende e aquilo que ele faz não tem nada a ver com a maior parte dos valores, ou com grande parte dos valores do antigo Partido Republicano. Porque depois ele destruiu e reconstruiu a sua imagem. Porque é mais fácil fazer isso. É como se pegar uma página do Facebook, que já tem uma série de seguidores, e depois mudar-lhe o nome e o rumo. Que, aliás, essa técnica também tem sido muito usada e é muito conhecida do próprio Chega. Por outro lado, o PSD sempre foi o partido português por excelência para tal acontecer. Talvez pelo partido em si, ou pela sua matriz, que assenta num aglomerado muito português, bastante heterogéneo e que varia muito em função do líder a cada momento. Talvez isto tenha dificultado um bocado essa tomada de assalto. Por exemplo, o Rui Rio é muito mais moderado do que era Passos, mas também, como se tem visto, as guerras dentro do próprio partido continuam longe de estar sanadas. Passaram por um momento de acalmia, mas sinceramente parece-me que assim que passarmos agosto, lá voltaremos a ter mais do mesmo. E é tudo isto que os cavalos de Troia querem. Quanto mais o PSD se esboroar, mais facilmente eles entram. E por isso é que eu sempre achei que uma das ameaças a uma democracia sólida em Portugal é precisamente um PSD fraco. Claro. E talvez também, tentando antecipar-se aos mais extremistas, Rio tenta talhar caminho. Ou seja, tenta estabelecer pontes com os partidos populistas. Iniciativa Liberal e Chega. Põe-nos aqui nos 2 sacos, mas efetivamente o Chega é muitíssimo mais perigoso e tem uns riscos muito maiores do que o Iniciativa Liberal. Só que Rio, a fazer isto, a estar aqui a ocupar um espaço, a talhar caminho aos outros, porque se não for ele é outro que vai fazer isso, corre o risco de levar o partido pelo rumo que eu anteriormente falei. Isto já traz os riscos que todos nós conhecemos, já abordámos aqui variedíssimas vezes. Um deles é aquilo que eu comecei por referir, a tomada de assalto do PSD para transformar o partido numa testa de ferro para a extrema-direita assentar a praça de vez em Portugal.
Vocês acham que no panorama atual, e visto os problemas internos do PSD, que possa haver alguma cisão dentro do partido com estes, porque já há vozes a dizer que é impossível fazer um acordo com o Chega e outras a dizer que sim, que é o caminho natural do partido. Vocês acham que há algum espaço para isso ou não? Sinceramente, não acho que há espaço para uma cisão. Vamos lá ver. A cisão é uma espécie de PRD. Eu não sei se te recordas, que foi um bocado do PS que foi atrás do Ramalhianos. Aqui Até seria tua aliança. uma parte, exatamente. E, portanto, aqui seria uma parte do PSD que iria atrás de alguém. E isso retira a hipótese de o PSD, como um todo, vir a ganhar as eleições. Portanto, eu acho que essa cisão não creio que seja do interesse de quem quer que seja. O que interessa, efetivamente, à extrema-direita é o PSD manter-se, é ter aquele potencial que tem hoje, e aí chegamos àquela questão que eu falava, que é lá temos uns 49-51. E depois não esquecer a precedência que António Costa abriu, quando o PSD ganhou as eleições, mas depois o Parlamento chumbou o programa do governo e formou-se a famosa geringonça à esquerda. Neste caso, as forças têm que estar previamente alinhadas. E por isso é que andam aqui os tais questões de casamento, porque corre-se o risco de haver um partido que ganha as eleições e depois haver uma maioria na Assembleia da República oposta àquele partido que ganha as eleições, que o impeça de formar governo e que essa maioria já tenha um pré-entendimento e faça uma nova geringonça, seja lá à esquerda, seja lá à direita. O chamado cordão sanitário que os alemães ainda vão tendo. Mas é uma coisa que nós não estamos a destacar aqui, ou que estamos a destacar indiretamente, mas que tem que ser dito diretamente. É que Rui Rio, para o moderado que supostamente é, ele atravessou um caminho que dificilmente algum outro político português poderia ter feito. Porque, reparemos, o Chega é o partido da castração química de cidadãos portugueses. É o partido objetivamente racista e xenófobo no seu discurso. É objetivamente um partido que faz parte da extrema-direita europeia, que incentiva a violência policial, que desculpa objetivamente crimes de ódio no país e que o seu líder marcha de mãos estendidas em saudação nazi e Avenida de Liberdade abaixo. Quando Rui Rio diz que se pode conversar com alguém assim, Rui Rio está a cometer o erro básico número 2 da cartilha do extremismo, que é normalizar o extremista, torná-lo aceitável. E isto tem que ser dito, porque aqueles que são responsáveis por que o extremismo entre, aqueles que foram responsáveis pelo que o pior da humanidade acontecesse, não foram propriamente os que estavam mais ou menos perto ou mais ou menos próximos, foram os que transigiram e quando chegou à altura passaram a mão no pelo e disseram, bom, mas se calhar até temos que falar. O Rio está a ser um deles. Concordo a minha tese e no sentido de dizer que o Rio entende, imagino eu, que ou sou eu a fazer isso e aí consigo controlar, ou será outro por mim. Se fosse suficientemente esperto, saberia, pelos exemplos que temos em toda a Europa, todos os governos de coligação que entraram em coligações com partidos de extrema-direita, que a agenda política, a agenda da opinião pública, a agenda governativa sempre foi controlada pelo partido mais pequeno de extrema-direita. Sempre. Porque o partido principal de direita tem medo de perder o poder. Tem medo, pura e simplesmente. Foi isso que eu chamei o cavalo de Troia. Mas isto tudo não seria possível se o António Costa tivesse tomado outro tipo de atitude, porque dispensou as pontes que tanto precisava à esquerda para unir para um combate futuro e deixou a esquerda órfã, rasgou, ou todos rasgaram o casamento que tinham e a pandemia voltou mais. Estou, Daniel? A pandemia voltou aonde? Pois não sei, ele desapareceu. Pronto, caros ouvintes, depois aqui estamos, sozinhos, abandonados, órfãos, eu e o Max. Pronto, então vamos para um momento de publicidade. Fomos abandonados pelo provocador. Alô, provocador? Alô? Ele está onde? Grândola. Alô, Grândola. Alô, Grândola. O movimento das Forças Armadas a partir de Grândola Vila Morena. Bem, acho que podemos dizer aos ouvintes que o Daniel já caiu, já foi apanhado. Exato, já agora começou. Cada um por si. Pois, vem por aí abaixo. Mas ainda bem que nós estamos aqui na pontinha. Oh, seja muito bem-vindo. Que abaixo, meu, foda-se. Como c****? Eu não sei em que parte é que vocês deixaram-me de ouvir. Entra na passadeira. Passadeira, maricona. E depois desta queda, sejam bem-vindos. E então, esta semana, Espanha.
Esta semana temos muitas fofocas e escândalos e não temos notícias da Casa Real Espanhola. Bolas, pá. Eu esta semana trago-vos um update sobre o tema da semana passada da festa de sexo na Comporta. E venho dizer duas coisas. Primeiro, que existia uma equipa de médicos no local, por isso a DGS pode estar descansada, que não houve nenhum problema de maior. E segundo é que a GNR montou uma grande operação para apanhar os participantes e descobrirem qual o local da festa de sexo, mas não encontraram nada. Esta semana também ficámos a saber, não sei se conhecem a celebridade que é a Ellen DeGeneres. Quem é que não conhece? Ela e o seu famoso programa estão a ser investigados por práticas abusivas contra trabalhadores, incluindo racismo e intimidação. E já há a ideia do programa ser cancelado e nunca mais ir para o ar. A Madonna foi acusada de partilhar falsas informações. Um vídeo muito polémico de uns médicos ou supostos médicos nos Estados Unidos e o Instagram bloqueou logo o vídeo. Uma das médicas que lá estava a falar, este vídeo também foi partilhado pelo Donald Trump, mas a senhora médica que fala sobre o SARS-CoV-2 e que é tudo um fake news e que é tudo um embuste, etc, deu há uns tempos umas declarações, afirmou que muitos dos problemas que as mulheres sofrem na sua área genital têm a ver com sexo com demónios e bruxas. Depois do sexo com os demónios, há uma espécie de casamento entre o humano e o demónio e passa a ser o teu esposo demónio e que depois pode vir a gerar filhos e, olha, é uma coisa digna de nota. A senhora Madonna tem que deixar de tomar aquela terapia à base de urina porque está-lhe a fazer mal à cabeça. Mas é Golden Shower? A Madonna tem uma terapia que é por causa dos ossos que bebe a urina, a própria urina. Nada sexual, é terapêutico. Já percebi. Vai sair esta semana uma biografia não autorizada da Meghan e do Harry. Este livro é muito bom, chama-se Encontrar a Liberdade. Está cheio de fofocas, discussões e traições. E eu aconselho as pessoas que estão na praia comprarem o livro, levarem para a praia e quando vier aonde e levar o livro, pronto, levou. Para poluir. Lês umas páginas, veio. Ai, olha, foi o livro. Pronto, olha, também não se leva nada de mal. Mas ainda falando de Casa Real Inglesa, agora é que está mais do que visto que os planos para o reinado do Carlos estão em pleno vapor. A rainha, mais ano menos ano, vai abdicar. Se não morrer, abdica. É o que Eu não acredito que ela abdique. Não. é o Aquilo... que consta nos meios. Eu não acredito que ela morra. Beijinhos. 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 Beijinhos.